Uma pesquisa da FEComércio de São Paulo demonstrou que se pagou bilhões de juros aos entes do mercado financeiro, ou seja, bancos e agências de empréstimo no ano passado. Foram 475 bilhões de reais em que as empresas brasileiras e as famílias brasileiras passaram para o sistema financeiro. Só no caso das famílias, o gasto com juros aumentou quase 18% em 2017. O gasto com juros de empréstimos que as famílias tiveram de fazer. Mesmo com uma concessão menor de empréstimo, isso chama muita atenção. Vamos lá para mostrar essa situação, porque o dado é realmente preocupante. A gente vai explicar o porquê dos juros altos, pelo menos boa parte da explicação, porque parte é inexplicável, mas vamos lá. Em 2017, empresas e famílias pagaram 475 bilhões e 600 milhões em juros. Ou seja, você sempre ouviu falar do impostômetro, né? A Associação Comercial de São Paulo tem um impostômetro aqui, inclusive muito próximo do prédio da Bolsa de Valores aqui. É o que a gente paga de impostos no país. Aqui é o que se poderia chamar de jurômetro, o quanto se paga de juros no país. Esse é o valor que as empresas e as famílias brasileiras pagaram no ano passado. Foi uma alta de quase 12% em relação a 2016. Embora no ano passado, dada a restrição orçamentária que as famílias tinham, em alguns momentos houve um aumento da inadimplência, mas depois caiu no final do ano, ela se manteve estável até com alguma queda, sobretudo no final do ano. As famílias aproveitaram a recuperação econômica para pegar aquele dinheiro e pagar a dívida, por isso que a gente teve inclusive uma alta no tanto de juros que se pagou, mas houve uma concessão menor de crédito, ou seja, os bancos ofertaram menos crédito, mas os juros ficaram maiores, as pessoas pagaram mais. 7,3% do PIB, para você ter uma ideia desse tamanho do jurômetro. Vamos dar uma olhadinha agora em outra situação. Só as famílias, daquele valor de 475, só as famílias têm a maior parte, 354 bilhões e 800 milhões de reais, que elas pagaram em 2017 de juros. Uma alta de quase 18%, 17,9% em relação a 2016. Eu insisto, mesmo com uma concessão menor de crédito que houve no ano passado, e uma redução pequena, mas ainda assim uma redução da inadimplência. Isso corresponde a 10,8% da renda anual familiar. É mais caro do que, por exemplo, com algumas despesas que as famílias têm. Despesas domésticas, ali com compra de roupas, por exemplo, calçados e escola. Ou seja, gastou-se mais, na média, com pagamento de juros dos empréstimos que as famílias fizeram, do que, por exemplo, com algumas atividades domésticas que são necessárias no dia a dia do desenvolvimento de uma casa. Vamos seguir aqui para a gente entender um pouquinho. A taxa de juros, aqui é um exemplo, mas antes vou justificar um pouquinho. Tem duas explicações que são muito interessantes, necessárias para você entender o porquê que se paga juro alto no Brasil. O governo brasileiro gasta mais do que arrecada. Se ele gasta mais do que arrecada, ele emite títulos de dívida e busca empréstimo no mercado. Ou seja, ele emite um título de dívida e diz assim, olha, eu pago você daqui a algum tempo com um determinado juro porque eu não estou conseguindo pagar as minhas contas. Os bancos emprestam, por exemplo, e as pessoas também, ao governo. Essas taxas de juros acabam sendo um pouco mais elevadas, porque o governo tem uma necessidade de se financiar, e com isso o sistema financeiro prefere emprestar para o governo, e quando não empresta para o governo, eleva a taxa para o cliente, o consumidor normal, porque ele acha que tem um risco maior no consumidor normal. Até porque nós viemos de 2 anos de recessão, isso quer dizer o quê? Que os bancos fazem a seguinte conta, muito clara, as pessoas perderam o emprego, talvez elas não consigam pagar os empréstimos. Com isso, a taxa brasileira fica alta. Agora, isso explica parte da taxa alta brasileira. A outra parte é simplesmente uma fome desmedida dos bancos de cobrar taxas de juros, porque 14% no cartão de crédito, que é a modalidade de crédito mais utilizada pelas famílias brasileiras, não faz sentido. Nós estamos falando de uma taxa acima de 300% ao ano. Vamos lá. Mas a FEComércio fez um exemplo aqui bastante interessante, que dá a ideia de como que os bancos poderiam, as instituições financeiras poderiam ajudar o país a sair dessa situação. O exemplo é esse. Vamos lá. Em 2017, a taxa de juros média cobrada foi de 67,8% ao ano. A média aqui, tá? Porque cartão de crédito é acima de 300. Mas vamos pegar o valor médio, porque é o único jeito da gente conseguir fazer uma conta. Se fosse 13% menor essa taxa de juros, que sairia aqui a 54% ao ano, o que garantiria aos bancos uma taxa média de remuneração, ou seja, de rentabilidade ao emprestar um dinheiro extremamente alta, muito boa, 54% ao ano, não é uma taxa qualquer. Haveria uma economia de 70 bilhões de reais em juros que as famílias
pagaram aos bancos que, obviamente, esse recurso iria para o consumo, que por acaso tem um peso enorme no crescimento da economia. Ou seja, o que se tem hoje no Brasil, e eu tenho falado isso com muita frequência aqui no cenário econômico, é uma transferência de renda das empresas e das famílias para o sistema financeiro para pagar juros que são extremamente altos, e esse exemplo mostra claramente uma pequena redução na taxa média de juros, ou seja, se os bancos reduzissem um pouco, eles aumentariam a chance de receber os empréstimos, o que reduziria bastante a inadimplência. Mesmo com juros extremamente altos no ano passado, houve redução da inadimplência, a gente percebeu isso. Quando as famílias recuperam o poder de compra, elas vão pagar os empréstimos, foi o que aconteceu com o crescimento da economia no ano passado. Se houvesse essa pequena redução, ou seja, e é uma pequena porque os bancos ainda teriam uma taxa média de 54% ao ano, isso quer dizer que ele empresta 100 e recebe 154 depois de 12 meses, isso é extremamente bom. Haveria essa economia de 70 bilhões de reais em juros. Isso é dinheiro que iria para o consumo, iria para o comércio, iria para fazer a roda da economia gerar. Isso explica em boa parte o porquê que a gente patina no crescimento e na recuperação do crescimento da economia brasileira. Isso dá ideia clara de como a situação ainda é bastante complicada no Brasil, porque nós temos essa situação que não se viu até o momento, apesar dessas medidas do Banco Central em relação ao cheque especial e ao cartão de crédito, para tentar reduzir o tamanho desses juros que impactam o consumidor, sobretudo o cartão, porque tem taxa de juros elevadíssima. Apesar dessas medidas, nós ainda temos uma situação muito difícil, ou seja, é aquela história de o que veio primeiro, os juros altos que geram inadimplência, a inadimplência que gera os juros altos. Esse exemplo da FEComércio explica que são os juros altos que levam à inadimplência, que levam ao esfriamento da economia. Esse exemplo é claríssimo para demonstrar que uma pequena redução melhoraria muito o tanto de dinheiro que circularia no comércio. Imagina da noite para o dia mais 70 bilhões assim que se teria. Que sai do sistema financeiro, vai para onde? Vai para o comércio, vai para o consumo, vai para onde, por exemplo, as empresas ganham mais, porque produzem mais, porque vendem mais, por aí vai. É assim que a roda da economia gira.